Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, gente. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Ontem eu já consegui trabalhar, né? Apesar do tempo estar nublado pela manhã, mas aí depois ficou um mormaçozinho, né? E não choveu, graças a Deus. Aí eu consegui sair pra rua e trabalhar, graças a Deus. E, gente, hoje eu quero gravar um videozinho falando de Jesus, né? Falando de devocional. E, pessoal, eu queria compartilhar uma passagem aqui de João 4, que o obreiro leu na igreja um dia desse. Eu achei interessante, né? Para compartilhar aqui no canal com vocês. Está em João 4, 4:1. Fala assim, ó. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Galileia e foi outra vez para a Galileia. Ai, gente, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aí, gente, o obreiro lá da igreja explicou que eles tinham uma diferença entre eles, né? Que eles não se falavam. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vou ler de novo, gente, pra gente saber. Jesus respondeu e disse: se tu conheces o dom de Deus e quem é e o que diz, quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não os tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ele está falando da água do poço, né, gente? Aí ele fala aqui no 14, ó, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher e o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde ver de um homem que me disse... Isso, né, no caso, a samaritana falou, né, gente? Ela foi para a cidade e falou: Vinde... deixou a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, né? Aqueles homens que estavam na cidade: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aí, gente, eu queria frisar esse pedacinho aqui, que fala que o Senhor é a fonte de água viva, né? Ele é a fonte da água que nos... Como que eu posso dizer, gente? Que nos supre, né, gente, de toda necessidade, né? Depois que a gente bebe da água do Senhor, gente, a gente passa por dificuldade, né? Muita dificuldade. Mas a gente não tem sede, sabe? Não tem vazio, né, na alma. Ele nos preenche, né? Pessoal, quem teve, né? Quem já teve, quem tem essa experiência aí com o Senhor sabe, né? O Senhor, ele que sacia a nossa sede, né? A sede da nossa alma, aquele vazio existencial que a gente tem, né? Muitas pessoas têm esse vazio. Eu mesmo já tive esse vazio, gente. Eu não tô falando de depressão, não. Eu tô falando... Antes de ter a depressão, eu tinha esse vazio antes de me converter, né? Eu não entendia. E só depois que eu me converti, que eu consegui preencher o vazio do meu coração, sabe? Que eu consegui me encontrar, né? E entender que só Ele que nos preenche, né? Daquela fome e sede espiritual, né? Assim, gente. Então, pessoal, eu queria frisar essa partezinha aqui, do 14 ao 16, né? Que ele fala, mas meu cartão tá acabando a bateria, tá acabando aqui, gente, então toda hora eu tenho que ficar. Então fala, né? Ele fala: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Muito interessante, né, gente? Porque quando a gente busca o Senhor, né, Ele nos preenche, né, Ele desce, o Espírito dele desce sobre a gente, né, e nos preenche de todo vazio, porque às vezes a gente pode ter tudo, assim, né, mas se a gente não tiver Deus no nosso coração, né, pessoal, alimentando a nossa alma, né, a gente não tem nada, nos falta tudo, né. E tendo Ele, mesmo passando por situações difíceis, como a gente passa, né, Ele tá ali do nosso lado, né? Atravessando com a gente. Então, pessoal, é isso. É essa palavrinha que eu queria ler hoje aqui com vocês. E é muito bom a gente ler a Bíblia e entender, né, pessoal? Eu sempre falo isso aqui com vocês, né? Porque muitas das vezes eu já li a Bíblia e acontece ainda de eu ler e não entender, né? Ou eu não sei, não tá concentrada, não sei... a palavra entra, mas ela não entra daquele jeito que você entende a história, né? Eu admiro muito a pessoa que conta a história da Bíblia e fala: lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1, tá escrito e tal. Que entende realmente a história, né? Porque entende e aprende, né, com aquela história. Porque às vezes, muitas vezes, a gente lê, mas a gente não consegue assimilar a história, né? E o obreiro falou que acontece mesmo, a gente pode ler 100 vezes a Bíblia e nunca é do mesmo jeito. O Senhor sempre fala com a gente de maneira diferente, então não é só com a gente que acontece, né, pessoal?
Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da leiturinha de hoje, né? E se vocês quiserem saber, gente, como foi minha conversão, né? Ou como que eu fui pra igreja, tiver curiosidade de saber, eu venho aqui uma hora e conto a história, tá? Pra vocês. Nunca vou me esquecer como que foi. Gente, beijo, tudo de bom? Fiquem todos com Deus e tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.